Olá, olá, muito boa noite! Começamos mais uma live dos generais que estão em guerra no pior ano da sua vida! Eu quero cumprimentar a todos, tá? Que tá aí, as 10 mil pessoas que estão nos assistindo agora. É um prazer ter vocês aqui. Quem está piorando já sacou, é o boot, hein? Ó, vamos lá. E também agradecer, né, por estar aqui hoje com a gente. Hoje a gente vai ter 4 generais contando como está sendo o pior ano da vida deles. Um programa de treinamento do Pablo Marçal, né, que dura 365 dias, cheios de desafios, desafios diários, desafios semanais. Então, é uma experiência única, única, única. Eu sou a Amaral e eu peço vocês que compartilhem o link dessa live aqui para quem você sabe que pode agregar na vida dele. Compartilha para os seus amigos, porque nós vamos trazer para vocês hoje insights de vida. Nós vamos trazer para vocês hoje ideias, sementes de desenvolvimento humano que podem impactar a vida de vocês. Então, compartilha, aproveita, já dá um joinha para incentivar o nosso trabalho, que esse é o jogo do YouTube, o jogo do joinha, o jogo do compartilha. Então, vamos lá? Gente, o pior ano da sua vida, né, é um programa assim de treinamento intensivo, né? E ele chama pior ano da sua vida, simplesmente porque é um ano em que você vai sofrer toda a pressão necessária para que você tenha um crescimento e desenvolvimento nas mais diversas áreas da sua vida, né? E ele hoje, a gente está tendo desafios diários, semanais, né? E isso faz com que a gente não fique na zona de conforto. É muito interessante porque constantemente a gente tem que sair da zona de conforto, ou seja, a gente sofre uma leve pressão constante para a gente modificar o modus operandi e nunca acomodar, porque como é diário, todo dia a gente está se reinventando. E ainda tem os semanais, toda semana a gente está se reinventando, lendo livros novos, vendo documentários novos, tendo insights novos, tendo ideias novas. Então, isso traz, assim, uma diversificação de experiências, né? E isso traz o desenvolvimento humano para a gente, né? Todo o elemento, a maioria dos elementos para crescer, para se desenvolver, a água, o ouro, né? O carvão, sob pressão, eles são transformados. Eles agregam e aumentam o seu valor. E é isso que está acontecendo com a gente. A gente está vivendo uma pressão. O pior ano da sua vida nada mais é do que a pressão que está transformando a nossa vida, fazendo a gente crescer e se desenvolver, né? Eu vou aproveitar agora, então, e chamar o meu primeiro convidado da noite, o general Fabiano Cardoso. Boa noite, Amaral. Que prazer estar aqui com você, hein? Fala, Fabiano, tudo bem com você? Maravilha, é um prazer estar aqui com você essa noite. É uma honra para mim, prazerão. Muito obrigada. Vamos lá, Fabiano, você também está no pior ano da sua vida. Inclusive, gente, o Fabiano foi a pessoa que me abençoou, porque ele que me trouxe para o pior ano da minha vida. Deixa eu contar essa história para o pessoal, porque é interessante, Fabiano. Eu simplesmente estava acompanhando o trabalho do Marçal e vendo as lives, e aí, de repente, ele lançou o pior ano da vida. E eu falei assim, vou parar de ver, porque eu não posso entrar nesse negócio. Eu já estou cheia de coisa demais, eu não quero saber. Parei de ver o Marçal, literalmente. Hoje eu vejo que eu estava me sabotando, né? A gente sempre usa umas desculpinhas da vida aí, né? Para não fazer, para simplesmente fugir. E era isso que eu estava fazendo, gente. E aí a gente arrumei mil desculpas na minha cabeça. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita coisa para fazer, né? Mil coisas. De repente, no dia 31, às 18 horas, imbuída por uma grande amiga chamada Elaine Basílio, que é a minha querida que está aí com a gente hoje. Um beijo, amada. Aliás, a minha próxima live, daqui a pouco, às 20h20, lá no YouTube da Elaine, é com ela, gente. Também vamos falar sobre o pior ano da vida lá.
logo em seguida dessa live aqui. Mas imbuída pela Elaine, ela falou, eu vou fazer o pior ano da vida. Eu falei, você vai fazer? Não acredito, eu vou fazer também, então. E aí, contactei Fabiano. Fabiano, você vai fazer ele? Eu já estou dentro. Falei, não tem jeito. Eu não tenho como sair dessa. Dia 31, às 6 horas da tarde, falei, estou dentro também. Entrei também. E foi graças ao Fabiano e à Elaine que eu estou aí no pior ano da minha vida. Eu tenho gratidão por vocês, agradecer muito, porque vocês foram instrumentos mesmo de Deus para poder me despertar. Porque eu estava dando desculpas esfarrapadas para mim. Quantas vezes na vida a gente não faz isso, né, Fabiano? A gente arruma desculpa em vez de arrumar soluções. E eu sabendo que eu precisava muito fazer esse pior ano da vida. Me explica aqui, Fabiano, aproveitando todo esse contexto que eu te contei, me conta como é que foi essa sua decisão de entrar no pior ano da sua vida, como é que isso aconteceu? Eu vou contar sim para você. Então, na verdade, antes de começar até a contar o que aconteceu e essa grande decisão, eu quero aproveitar esse momento para me apresentar para vocês, tá? Muito prazer, eu sou o Fabiano, eu sou estrategista digital e desde o ano passado, quando começou essa pandemia, eu tive que me reformular, ou seja, me reinventar. E nós, como brasileiros, nós somos, acho que, experts nisso, né? Ou seja, a gente passa por tantas situações na vida que a gente sempre tem que estar se reinventando. E aí eu comecei a acompanhar esse mentor que nós estamos acompanhando, que é o Pablo Marçal, desde o início do ano passado, e aprendi muita coisa com ele. Porém, quando ele abria as mentorias, eu sempre também deixava, não, na próxima eu vou fazer. Não, eu acho que na próxima eu vou fazer. E ficava ali mais que só nos bastidores, acompanhando. Alguns dias eu acordava cedo, assistia as lives, aprendia bastante. Porém, a hora que foi chegando o final do ano, parece que a pressão foi ficando um pouco mais intensa. E eu comecei a pensar assim, puxa, eu preciso fazer algo diferente na minha vida. No próximo ano tem que ser diferente, porque esse ano foi realmente muito difícil, pedreira mesmo. Eu, felizmente, não tive ninguém da família, assim, passando por uma situação grave a respeito da epidemia que estamos passando, e também não tive muitas pessoas próximas. Porém, eu sei que muitas pessoas passaram por uma situação bem complicada. E para que eu pudesse, assim, explicar para vocês essa noite como que foi minha decisão, hoje à tarde eu estava pensando um pouquinho e me veio uma fábula. Uma fábula que talvez algum de vocês que estão assistindo hoje conheçam. Eu vou contar essa fábula e gostaria que vocês pudessem também se colocar nessa situação. É a fábula do porco e da galinha. Ó, não precisa se ofender, tá? Não é nada a ver com palmeirense, também não estou querendo denegrir ninguém. Essa fábula, ela diz assim, mais ou menos o seguinte. O porco e a galinha, eles sempre estavam passeando pela fazenda. E até que um dia, o fazendeiro, ele passou e lançou um desafio para os dois. Ele disse o seguinte, olha, vocês dois são responsáveis para preparar meu café da manhã diferente todos os dias, durante essas próximas semanas. E se vocês falharem, ou no caso, se vocês não variarem o cardápio, eu mesmo vou preparar meu café da manhã. E a opção minha vai ser ovos com bacon, ou seja, eles tinham que se comprometer e fazer alguma coisa. E aí eles começaram nos dias trabalhar e fazer as coisas. Tanto o porco quanto a galinha, eles ficaram assim bem empolgados em cumprir essa missão, preparar o café da manhã lá para o fazendeiro. E nos primeiros dias foi dando tudo muito certo. O porco, ele estava muito motivado, né? Ele era proativo, ele fazia as coisas, ele sempre pensava no cardápio para o próximo dia. E ele separava os ingredientes, planejava tudo necessário, ele controlava o tempo de cada tarefa, e ele sempre ia inovando na maneira de preparar. E sempre com o objetivo, claro, de cumprir aquela meta estipulada lá pelo fazendeiro. E sempre ele contava com a ajuda da galinha, que cumpria também as partes dela que era atribuída. Mas com o passar dos dias, as coisas foram ficando cada vez mais complexas. E o porco, ele gastava a maior parte do tempo dele preparando o menu do próximo dia. E aí ele acabou deixando tempo para atribuir suas tarefas, e a galinha, ela passava o tempo dela livre, brincando no chão, ciscando, procurando minhoca, bicando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e com isso ele foi vendo que ele estava cada vez com menos tempo disponível.
E aí ele foi cada vez obrigado a trabalhar mais e mais para cumprir aquela tarefa exigida pelo fazendeiro. Até que um dia, antes de acabar o prazo lá das 2 semanas que o fazendeiro tinha estipulado para os dois, o porco ele não conseguiu preparar o café da manhã diferente. E principalmente ele estava exausto devido ao cansaço que ele acumulou e aí ele falhou. E ao ver que ele não ia cumprir aquela atividade, o objetivo, e a galinha estava lá tranquila, o fazendeiro decidiu então preparar o seu próprio café da manhã. E aí o que ele falou? Ele falou para os empregados: matem o porco para fazer bacon e traga os ovos da galinha. E aí o que nós podemos aprender com essa situação? Ela tem várias variações, porém eu aprendo uma das coisas importantes e interessantes, que o porco realmente ele estava comprometido, ele estava dando tudo que ele tinha. E a galinha ela fazia parte dela, que era fazer a coisa mais fácil. E eu, no ano passado, eu vou dizer para você, eu estava sendo assim, bem como a galinha. Estava fazendo tudo que estava no meu alcance e não estava me esforçando nada. Mas nessa virada de ano, aí eu me decidi tornar igual o porco mesmo, né? Comprometido. Posso dizer que estou aí como um porcão. Sangue, suor, lágrimas e gordura. Esse desafio tem sido muito bom. Já estamos terminamos a 2ª semana, né, Amaral? E já tô 2 semanas e meia. 2 semanas e meia. Olha só como o tempo passa rápido. E o que tem, assim, sido mais desafiador para mim, e eu acho que ainda vai se tornar muito mais desafiador. Eu até comentei com as pessoas, não falei de onde eu sou aqui do sul do país. E uma das coisas que eu tenho como desafio é que eu tenho que tomar pelo menos 2 banhos com água na temperatura natural por dia. Ou seja, o pior ainda está por vir. Quando chegar lá a época do inverno aqui no sul, eu tenho certeza que não vai ser nada fácil, vai ser extremamente difícil. Mas o que me consola e pensar é que essa invenção do chuveiro elétrico não é uma invenção tão nova. Ou seja, durante mais de 1.800 anos, ou até mais ainda, 1.800 nós diríamos de Cristo para cá, antes mesmo disso, vamos dizer, milhares de anos, nunca existiu chuveiro elétrico, não existia água aquecida, e as pessoas davam um jeito, né? Então, eu acho que ainda vou conseguir. E tenho aprendido muito. Todos os dias é um desafio diferente, superação a cada dia que passa, e tenho aprendido muito. Que legal, Fabiano. É interessante essa questão, né, do comprometimento com o envolvimento, porque você comprar um programa de treinamento, gente, é muito simples, é só você passar seu cartão de crédito, comprar, tendo dinheiro fica mais fácil ainda. Às vezes até sem ter dinheiro você consegue fazer isso. Agora, se comprometer a fazer, porque o que traz a transformação não é você estar dentro de um programa desse, não é você estar dentro de uma sociedade, de um contexto. O que traz a transformação é o seu comprometimento, porque não existe no mundo curso, ou mentor, ou coach que vai fazer por você o que você tem que fazer, e o comprometimento é a sua parte, não é mesmo, Fabiano? Verdade, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. A mudança só depende de nós, né? Ou seja, tipo, eu posso esperar que nosso mentor ele nos dê todo o conteúdo, porém a grande mudança só vai acontecer se eu colocar essas ferramentas e esses desafios em prática. Isso, exatamente. Ó, o Gabriel tá falando aqui, vocês estão me inspirando muito, gratidão. Gratidão, Gabriel, por estar aqui. Espalhe essa semente na sua vida e na vida de quem estiver por perto de você aí também, viu? Tudo que você estiver recebendo, você devolve para a terra, para você colher mais ainda. Muito bom. Seja bem-vindo, Gabriel. Também estou vendo aqui a Elaine, a Fátima ali, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Fabiano, me conta uma coisa. Já aconteceu na sua vida de você ter momentos assim de que você estava envolvido? Teve algum desafio, alguma tarefa que você só ficou envolvido? Ou se outros momentos, você falou que ano passado você se comprometeu também, mas teve uma parte mais de envolvimento e tal, e esse ano você está 100% comprometido. Me conta como foi a sensação, porque o que eu entendo, gente, é que quando a gente entende os gatilhos, os sabotadores que a gente está fazendo, né, com a gente mesmo, entende que, por exemplo, eu tive consciência que eu estava me sabotando.
eu já consigo perceber hoje, numa situação semelhante, que eu estou me sabotando, né? Teve momentos na sua vida que você se envolveu, você conseguiu identificar isso, e você tem um segredo, uma dica para a galera aí, para trabalhar o mindset, para na hora que eles estiverem dentro de algo, estiverem só envolvidos, mudar o mindset para o comprometimento? Tenho sim, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso. Eu, logo quando entrei na vida profissional, né, assim, quando eu fiquei acima da minha idade, de 18 anos, comecei a trabalhar, e eu, durante toda a minha vida, eu sempre fui autônomo, ou seja, eu fazia as coisas por mim mesmo. Até que teve mais um outro momento que nós tivemos uma crise aqui no país, não sei se você lembra que foi lá no ano de 2008, mais ou menos, que deu uma quebrada na Bolsa nos Estados Unidos, e todo mundo sentiu esse reflexo. Olha. Disseram que aqui no Brasil seria somente uma marolinha que a gente iria passar por aquilo. E aí, depois que teve essa crise, também foi a época que teve a gripe suína, que daí as pessoas também estavam com máscara e tal, muito semelhante com o que nós estamos passando agora. Eu fui trabalhar como carteira assinada, CLT. E aí, por que eu digo para você que foi um momento onde eu não fui tão comprometido? Porque quando você só tem aquela obrigação de chegar na empresa, bater seu cartão e fazer somente o que é requerido de você, você acaba não progredindo. E eu diria para você que todo momento onde eu tive com carteira assinada, eu somente fazia o básico. E o básico a gente sabe que não é o suficiente. Eu era a média das pessoas, né? Então eu não pensava em me sobressair, porque eu sempre tinha aquela crença limitante, né? Ah, se eu fizer mais, eu não vou receber mais no final do mês. Porém, eu mesmo estava me sabotando. Porém, aí, quando eu virei a chave e voltei a ser empreendedor, aí eu vi que realmente cada suor, cada gota de suor que eu transpiro, cada noite de sono que eu perco, eu recebo por isso que eu estou fazendo, né? E mesmo se eu fosse CLT, eu deveria ter ficado para aprender toda a função e depois ir para um próximo nível. É interessante, né, Fabiano? Gente, comprometimento, né? Ele não é. Quando você está numa CLT ou está numa empresa, isso tem que estar dentro de você com tudo, porque não é só na sua profissão, é no seu casamento, comprometido com que o seu casamento dê certo, funcione, flua, né? Comprometido com que o seu curso te traga resultados, comprometido com o seu desenvolvimento pessoal, comprometido com os seus filhos, em dar a eles uma boa criação. Tudo isso, se você estiver só envolvido, não vai ter um efeito conforme você deseja, provavelmente, né? E isso é para você. Isso, quando você está comprometido com um trabalho, que às vezes o trabalho te remunera mal, mas você está comprometido com aquilo, você está plantando uma boa semente e a terra vai te devolver. Às vezes não te devolve naquele trabalho, mas te devolve em outro. O universo abre outras portas para você, né? Então, que a gente tenha sempre isso como lição, como base para a nossa vida, de estar comprometido 100% naquilo que a gente está fazendo. Verdade mesmo. Eu acho, como você até citou aí essa situação aí do casamento, eu acho que quando você é apaixonado por aquilo que você está fazendo, você é comprometido. Você pode até lembrar a respeito do namoro, quando você conheceu a tua namorada ou namorado e tinha aquela grande paixão. Você não media esforços para fazer o que fosse necessário para agradar o teu relacionamento. E depois que muitas pessoas, depois que elas casam, elas param de ser tão comprometidas, né? Mas elas precisam manter esse comprometimento. Né? E aí você realmente vai viver uma experiência fabulosa e magnífica. E é interessante, né? Porque, por exemplo, se você planta uma semente, se você jogar ela de qualquer jeito, ela não vai provavelmente agarrar-se à terra e dar frutos, né? Então você precisa aprender a plantar, aprender a arar, aprender a regar, a usar o adubo certo. Então você tem que se preparar para fazer uma boa plantação. O casamento é a mesma coisa. As pessoas acham que o amor acontece. O amor não acontece, gente. O amor, ele precisa ser trabalhado, a relação precisa ser trabalhada. Muito bom. Olha como o Gabriel ali comentou, ele quer sair e ser autônomo. Gabriel, é só você colocar a data. Você tem que colocar a data e correr atrás. E aí você consegue. Eu acho que você vai ter uma grande experiência. Grande experiência mesmo. Uma sugestão que eu já fiz várias transições de carreira, viu, Gabriel? Eu, de formação, sou advogada, tenho vários títulos na advocacia, mas eu sempre fui empreendedora, desde que eu me conheço por gente. Para vocês terem ideia, eu alugava os meus cadernos, porque eu era muito CDF, eu alugava os meus cadernos para meus coleguinhas na classe,
porque eles não faziam dever, aí eu deixava eles copiar por, eu acho que era 100 cruzeiros na época. Então, assim, como eu sempre me via empreendedora, o CLT me fazia sofrer muito, mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada a tudo que eu fiz. Então, o que eu te sugiro, Gabriel, tá? Seja dedicado onde você está, dê o seu melhor, seja o melhor funcionário desse local, entendeu? Seja a estrela do lugar, tá? Porque isso vai te abrir outras portas, né? Isso vai te fazer, assim, ter oportunidades diversas e se prepare para a transição, porque você vai precisar ser o melhor também na sua empresa, o melhor que você puder ser. Então, assim, se prepare financeiramente, psicologicamente, se prepare para as pressões que vão vir da família, se prepare para a pressão que vai vir, às vezes, do seu cônjuge, namorado, enfim. Se prepare em todas as áreas para poder fazer essa transição. Queimar a ponte é importantíssimo, gente, mas precisa ser com consciência. Se você explodir a ponte de qualquer jeito, voa pedregulho em você. Isso mesmo. Não é? Gente, alguma pergunta para o Fabiano? Eu vou chamar a nossa próxima convidada, a Rejane. Alguma pergunta para ele? Qualquer coisa eu fico por aqui acompanhando a live e aí você pode chamar no final, mas eu vou ficar agradecido aí pela participação. Claro. Valeu, Amaral, por ter me convidado. Obrigadão, e Fabiano. Parabéns por estar se dedicando e se esforçando tanto. Nossa vida já não vai ser mais a mesma. Já não é, né? Já não é. Nós estamos há 15 dias desse desafio, já não é, né? Obrigada e estamos juntos até depois do fim. Um beijo. Beijão. Gente, vou chamar a Rejane agora, nossa especialista em LinkedIn, uma amiga muito querida do meu coração. Olá, Rejane. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Seu microfone está mudo. Oi, Amaral, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com as suas lives, fico sempre muito feliz, tá? Que bom te ter aqui, fico feliz demais. Gente, a Rejane é uma amiga muito querida, eu devo muito a ela, porque ela que me inspirou e me ensinou a usar o LinkedIn, a fazer a gestão da rede social, enfim. Eu sou extremamente grata, porque era uma coisa muito interessante. Eu, inclusive, né, debochava um pouco, não precisa de LinkedIn, para quê? Eu já tenho Instagram, eu mexo com gestão de rede social, né? E aí, eu fui entender o valor do LinkedIn graças à Rejane, ao trabalho que ela tem. Isso é muito comum, né? Normalmente as pessoas pensam, nossa, mais uma rede social para eu gerenciar, então para que eu preciso estar no LinkedIn, né? Exatamente. E é essencial, assim, para sua marca pessoal, para sua marca profissional, para o seu network, né, para você conquistar oportunidades por lá, até porque as pessoas estão no LinkedIn, elas estão ali porque elas estão propensas a fazer negócios, né, ninguém está ali para passar o tempo, né, como em outras redes sociais, tais como Instagram, Facebook, TikTok. E assim, eu paguei uma língua terrível, gente, porque a Rejane me ensinou muita coisa. Eu fiz pouco do que ela me ensinou. Digamos que eu fiz um quarto do que ela me ensinou. O pouco que ela me ensinou já me abriu portas e eu consegui fazer uma conexão tão boa, tão interessante, que me abriu oportunidade para dar um mini curso, um microcurso dentro de um aplicativo de mulheres. Olha que coisa interessante isso, né, Rejane? Isso é o poder do networking, não é isso, Rejane? É isso aí. Rejane, pode falar, desculpa. Não, pode seguir em frente. E me conta uma coisa, você me confidenciou que teve um desafio que mexeu muito com você e que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Me conta que desafio foi esse, se ele tocou na sua dor, como é que era essa dor, me conta aí. Então, gente, boa noite, tudo bem aí? Aqui é Rejane Cardoso, né? Eu falo de Belo Horizonte e sou publicitária de formação, trabalho com marketing estratégico e ajudo profissionais e empresas que querem conquistar oportunidades no LinkedIn, né? Como o Amaral comentou agora há pouco. E também tenho me aventurado aí há um ano nesse mundo de lançamentos de infoprodutos, né? Então, o Fabiano e Amaral, eles comentaram que eles estão na mentoria do Pablo desde o início, então eu fui a retardatária, né? Eu fui uma convidada que cheguei uma semana depois. Então, assim, cheguei totalmente perdida e falei para eles, olha, eu sei que vocês estão indo para algum lugar, eu não sei para onde vocês estão indo, mas eu estou indo junto. Então, foi mais ou menos isso.
E aí eu tive que correr contra o tempo, né? Porque já existiam várias tarefas e eles começaram a me ajudar, a me passar os desafios. E dentre esses desafios, o que mais me chamou a atenção foi um em que ele pede para que você se conecte com 30 pessoas para você fazer network, né? E fazer network é uma coisa que é muito importante, gente, não somente para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, mas para a vida. Por quê? Quando você se conecta com as pessoas, por vários motivos, você acaba se apoiando nessa conexão, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui para quem pode estar se perguntando, né, como fazer network, né? Você pode fazer network através de WhatsApp, através do LinkedIn. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você se conectar com pessoas de vários lugares, como a Amaral mencionou. Você pode conectar com pessoas incríveis. Você pode seguir profissionais sensacionais nessa rede social, conversar com elas online, propor a fazer negócios com essas pessoas e vocês vão conquistar muitas oportunidades, desde que vocês utilizem da forma correta, né? E como fazer network? Você pode fazer network pelo próprio WhatsApp, mandando mensagens para as pessoas, conversando com as pessoas. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu ontem comigo. Ontem uma amiga enviou uma mensagem do WhatsApp, ela mandou uma mensagem geral, onde ela estava procurando um apartamento para alugar. E nessa mensagem, o que eu fiz? Eu respondi. Eu falei para ela, olha, eu conheço uma pessoa que está alugando um apartamento no meu prédio, passei o contato da imobiliária. Por quê? Porque eu já havia passado esse contato para uma outra pessoa que não se interessou. Então, existem várias formas que você pode fazer network, né, Amaral? Que interessante, né, Rejane? Gente, percebam, tá? A Rejane, antes, né, de se conectar em si, ela gerou um valor para essa pessoa, ela já conhecia, ela gerou de vista, né, que estava no grupo, não é isso, Rejane? Exatamente. Ela gerou um valor para essa pessoa, né? Ou seja, ofertando que uma informação que era útil, valiosa para ela. A partir desse valor gerado, né, ela fez uma conexão que no futuro pode ser proveitosa para ela. É muito importante isso, não é, Rejane? A gente gerar valor antes para poder fazer o network. Eu vejo muita gente, eu recebo muita mensagem no meu LinkedIn, assim, como eu tenho uma agência de marketing, as pessoas assim, me abordam como se fosse uma foice chegando, assim, já chega no seu pescoço, você tem uma oportunidade de ter uma vaga. Essa pessoa não mostra quem ela é. Essa questão da... Porque aí eu me sinto... Rejane? Oi, travou um pouco aqui. Essa questão da abordagem, Amaral, ela é muito importante, porque você tem que tomar muito cuidado na forma como você vai escrever uma mensagem para alguém, na forma como você vai fazer uma solicitação, vai pedir ajuda, porque lembre-se que tudo que você faz no ambiente online é a sua marca que está ficando ali, a sua marca pessoal. Então, isso é muito importante. Você precisa tomar cuidado com a forma como que você escreve, a sua escrita, a sua fala, a sua postura, os seus comentários, tudo isso reflete na sua marca pessoal. Então, você enviar uma mensagem, por exemplo, pelo LinkedIn, ou pelo WhatsApp, ou por qualquer outro veículo de comunicação, fazendo uma solicitação para alguém, pedindo uma ajuda, você precisa estar muito certo de como fazer isso, né? Então, assim, escreve uma mensagem primeiro para a pessoa, explicando qual que é o motivo que você está se conectando com ela, por quê, o que você tem em comum com aquela pessoa que vai fazer com que ela queira se conectar com você. Então, entre no perfil lá no LinkedIn, olha o perfil do profissional e fala, olha, eu tenho algo em comum com essa pessoa, ou eu posso agregar valor a essa pessoa nesse sentido. Escreve uma mensagem personalizada com o nome da pessoa, porque isso é muito importante, né? Essa sua postura ali no ambiente online, né? Essa abordagem, ela precisa ser muito bem pensada e muito bem feita. Inclusive, Rejane, nessa tarefa mesmo que você mencionou, que foi onde tocou na sua dor, né? O que aconteceu? Muitas pessoas, gente, houve o direcionamento do desafio pelo Pablo, né? Falando, aborde essas 30 pessoas para você se conectar. E ele deu um exemplo. Muitas pessoas chegaram e copiaram o exemplo do Pablo.
e era algo do tipo assim, eu tenho algo que te interessa. Essas pessoas só copiaram o exemplo do Pablo e não agregaram mais. Elas tomaram a atenção de muita gente grande, inclusive, no mercado. Enfim, várias pessoas receberam essa mensagem. E aí, na hora que elas tiveram essa atenção, olha, se tem algo que me interessa, e o que é? Elas não sabiam o que falar. Por quê? Porque elas não sabiam o que falar, porque elas não sabem isso, a forma correta de fazer network, que é o quê? Gerando valor, né? Agregando, né? Se mostrando para a pessoa, fazendo um personal branding adequado, não é isso, Rejane? Isso, e essa abordagem, Amaral, ela pode ser feita de vários sentidos. Então, se eu te conheço, eu sei que você trabalha com gestão de redes sociais, e eu conheço um profissional que está procurando alguém para poder trabalhar a estratégia da empresa dele ou do negócio, eu faço a ponte. Eu te mando uma mensagem, olha, Amaral, fulano está precisando de uma ajuda nesse sentido e tal. Eu estou agregando valor de alguma forma. Se você conhece alguém, um colega de trabalho, alguém ou um amigo que está procurando oportunidade de trabalho, e você recebeu alguma oportunidade, encaminha para aquela pessoa. E isso é válido para uma oportunidade de negócio, enfim. Você precisa criar o hábito, né? Então, aí tem até aquele livro, O Poder do Hábito. Então, quem não leu, eu sugiro que leia, é uma excelente literatura, porque se você cria um hábito de fazer algo, aquilo acaba virando rotineiro para você, né? Então, você começa a fazer aquele de uma forma tão frequente que você não percebe. Então, assim, alguém te mandou uma mensagem dentro do grupo, gente, não custa nada responder. Ou então, se alguém te perguntou alguma coisa, não manda um emoji, não, escreve alguma coisa. Ou então, se não tem tempo de escrever, manda um áudio. Manda um áudio falando para a pessoa, conversando com a pessoa, porque é a sua imagem que está ficando ali. Vocês podem ter certeza que tudo que vocês fazem, conversando com as pessoas pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Instagram, alguma imagem você está passando. Então, como que você quer ser visto aí no mercado, né? Então, aí fica aí a minha reflexão. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo de conexão para vocês aqui de network. Eu e a Amaral, nós nos conhecemos através de um chat de uma mentoria da Ellen Salomão. Então, a gente já fez várias parcerias juntas, essa que não é a primeira. Então, assim, inúmeras. É verdade. Então, fale com as pessoas, né? Então, saia da inércia, movimente, parta para a ação, né? Manda mensagem para as pessoas, converse com as pessoas e agregue valor também. Exatamente. Tem uma estratégia quando você vai chegar nas pessoas, tá, gente? Eu recebo muitas conexões que a pessoa só se conecta comigo, eu ainda chego e converso e as pessoas não me respondem, né? Eu não quero me conectar com esse tipo de pessoa, né? Então, tem uma estratégia na hora que você for se conectar, né? A rede social, as redes sociais em geral, são uma oportunidade única de você chegar perto de pessoas que você sequer imaginou. Se fosse no mundo físico, você talvez não teria essa chance. Né? Então, aproveite isso da forma adequada, né? Gente, olha quanta semente boa está sendo lançada aqui. Aperta aí o compartilhar, compartilha para quem você sabe que essa mensagem vai ser produtiva, né? Põe um joinha também para gente, incentive o nosso trabalho, porque o jogo do YouTube é esse, é o jogo do compartilhar e o jogo do joinha. Isso aí faz com que você distribua o nosso trabalho e que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, viu, gente? Amaral, eu quero deixar um recadinho aqui para o Gabriel Silva, né? Acho que foi ele que perguntou. Ele falou que ele quer deixar de ser CLT para empreender. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, Gabriel, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue. É uma boa dica, Gabriel. Continua como CLT e vai empreendendo um pouquinho ali a cada dia. De repente, você vai chegar num patamar que aí o seu plano B vai virar o seu plano A, tá bom? Sensacional. Ela está falando isso, viu, Gabriel? Porque é isso que ela faz hoje. Ela super trabalha, ela é uma pessoa que é uma profissional incrível na empresa que ela trabalha e ela também empreende, ensinando sobre o LinkedIn, enfim. Não é isso, Rejane? É isso aí. Se o Gabriel visitar o meu perfil lá no LinkedIn, ele vai ver que eu sou uma profissional slash. Então, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, tá, Gabriel? Slash é o futuro, gente. Quem nunca ouviu esse termo, pesquise aí, profissional slash. Ok? Gente, alguma pergunta para a Rejane? Pode fazer, aproveita que é uma chance única, tá? Rejane, você falou que esse desafio tocou na sua dor, né?
o desafio do network. Por quê? Que dor era essa, Rejane? Que lição você tirou disso? Bom, na verdade, eu pensava que eu não fazia, que eu não tinha essa habilidade de fazer network. E eu já recebi vários feedbacks de pessoas que falam, você tem um network legal, você conhece muitas pessoas, você tem muitas conexões, e pedir ajuda nesse sentido. E eu nunca parei para pensar nisso, né? Nunca parei para ouvir esses feedbacks que as pessoas me passavam, né? Até porque existe aquela síndrome da impostora, né? Você pensa que você não tem capacidade ou não tem habilidade de fazer alguma coisa, né? Até que você um dia acorda e fala assim, não, opa, peraí, eu sou boa nisso mesmo, né? E aí você concorda, as pessoas falam tanto que você fala assim, não, verdade. E isso foi legal, né, para eu fazer essa reflexão e perceber como que eu faço isso de uma forma tão automática, né? Que legal, que legal. É importante, né, Rejane, a gente saber as nossas qualidades, as nossas atribuições, né, para a gente potencializar, né, tudo aquilo que a gente tem de melhor, não é mesmo? Sim, autoconhecimento é essencial para você poder conhecer as suas habilidades, né, e tanto interpessoais quanto as suas habilidades técnicas também. Sensacional. Rejane, vou ficar por aqui com você. Eu agradeço de coração você aqui. Gente, quem tiver pergunta, pode deixar aí, que depois eu volto com todo mundo e a gente responde todas as perguntas, tá bom? Agora eu vou chamar uma querida também do meu coração, uma amada, a Fátima. Rejane, brigadão. Um beijão para você. Vamos lá. Gente, muita semente bacana aqui. Sensacional. Olha aí ela! Olá, Maral! Deliciosa! Tudo Boa bem, noite. Fátima? Seja bem-vinda! Obrigada! Boa noite, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Que prazer estar aqui. Estão me ouvindo? Muito prazer também, meu. Estou muito feliz de ter vocês aqui, todos vocês. Só generais de alta patente, sensacional isso aqui. Só semente boa sendo plantada. Aproveitem, arem a terra e cuidem dessa semente bem e transbordem ela por aí, viu, gente? Fátima também está no pior ano da sua vida. Como é que foi isso, Fátima? Me conta para o pessoal como é que você entrou no pior ano da vida. Foi muito incrível, né? Enquanto você falava com o Fabiano, né? E você falou, foi o Fabiano... Culpa do Fabiano que eu estou aqui. Eu falo a mesma coisa que você. Culpa sua que eu estou aqui. Mas coisa boa, a gente arrasta a multidão, gente. A gente vai trazendo... A gente transborda, o nosso transbordo vai direto no outro, espirra no outro, né, Amaral? É verdade, é verdade. Quando você falou, vou entrar no plano da sua vida... Automaticamente eu já entrei também, gente. Mas isso também é a força do pensamento, né, Amaral? Porque, na verdade, a gente estava muito conectadas. Ninguém falou do pior ano da sua vida antes. Não. Absolutamente nada. Mas eu estava muito conectada, né? Eu queria muito entrar no programa. Só que eu fui deixando, eu não fui fazendo nada. Sabe, eu não fui fazendo nada, além de usar o pensamento. De falar, cara, eu quero entrar no pior ano da sua vida, eu quero entrar. Mas ia acontecendo coisas, eu deixava, mas quase no último dia, lá se vem você, e de repente tudo cooperou para a gente estar lá dentro. Sensacional, né, gente? O poder do boot cerebral. Use o poder do boot cerebral, gente. Não esqueçam dele. Ontem a gente falou isso. Se você não viu a live, vai lá no YouTube da Fátima, que está lá, a live de ontem, né? Muito bacana, Fátima. Fátima, me conta aqui uma coisa. A gente vê que os desafios diários, às vezes, igual a Rejane falou, bate numa dor muito grande nossa, né? E aí, sim, a gente já entendeu que a gente precisa pegar essa dor, né? E usar ela ao nosso favor. Inclusive, o Pablo fala isso no livro Antimedo, né? Você precisa usar aquela dor, potencializar ela, para usar ela a seu favor, para fazer a sua dor trabalhar para você e você ter frutos daquilo. Me conta aqui uma coisa, teve algum desafio que bateu numa dor terrível e você já potencializou essa dor, transformando ela em algo positivo para a sua vida? Com certeza, Amaral. Com certeza. E para mim, a minha dor maior
é a constância. Principalmente para a atividade física. Olha só, física você que é aquela pessoa que sempre desiste, Fátima, porque todo mundo tem um pouquinho de sempre desistir das coisas. Eu sou aquela pessoa que eu vou para a academia, mas eu vou quando dá, sabe? Tipo assim, eu tenho que ir pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos, né? Porque assim, eu sou aquela, eu funciono muito bem com a atividade física. Eu fico muito mais ativa, eu fico melhor, eu melhoro muito do estresse, eu melhoro muito a minha criatividade. Enfim, eu sei que a atividade física, para mim, ela é vital, sabe? Ela funciona de uma forma muito positiva, ela me ajuda a ser melhor, a estar melhor, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, emocionalmente, sabe? E apesar de saber disso, olha só como o nosso cérebro é safado, é bandido, né? Apesar de saber disso, eu não fazia todos os dias. Não, gente, hoje eu tenho que ir numa reunião, hoje eu tenho que sair mais cedo, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu estou cansada, hoje eu estou isso. E assim, muitas vezes, eu passava de 3, 4 dias sem fazer atividade. Sem fazer. As desculpas, né, Fátima? A gente dá desculpa para tudo. Exatamente, a gente inventa uma desculpa qualquer. Por quê? Porque é muito mais confortável. Confortável você chegar em casa cansada e se deitar no sofá, mesmo você, daqui a pouco, daqui 3, 4 horas, você está se sentindo péssima, né? Porque vem aquela crise de consciência de você falar assim, meu Deus, por que eu não malhei? Por que eu não cuidei de mim? Né? E isso vai virando bololô. Tipo, todo dia você vai fazer a mesma coisa. Todo dia você vai deixar para amanhã. E amanhã você vai deixar para amanhã. E amanhã, né? E assim vai passando a vida. E você vai deixando as coisas importantes para depois. Só que esse depois nunca vai chegar. Então, assim, uma das coisas mais incríveis, nós estamos, né, no 15º dia. E eu tenho feito atividade física todos os dias. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu vou direto para não ter desculpa. E até porque a atividade física você fica mais disposta, né, para enfrentar a lida do dia a dia, né? Sim. E me conta uma coisa, Fátima. O Vitor está falando aqui que ele já ensinou uma técnica aqui, hein, gente, de falar só hoje, né? Só hoje, Fátima. Você está fazendo essa técnica? Que técnica você está aplicando para levantar todos os dias e ir malhar? Para vencer, para ter constância no que você está fazendo? Eu estou fazendo boot cerebral todos os dias, né? Todos os dias. Legal. Mas eu estou falando uma frase. Além do só hoje, eu também falo. Eu sou general de guerra e eu não vou voltar atrás. Eu sou general, eu não volto atrás. Então, assim, eu estou usando muito essa frase para acordar cedo, para fazer atividade física, para não procrastinar, para fazer aquilo que eu realmente preciso fazer, né? Porque o pior ano da nossa vida não é... A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que ficar falando essas palavras para nós, porque o tempo todo o nosso cérebro vai querer nos passar uma rasteira, né? Depois você vai, calma, vá com calma, que loucura é essa, né? Então, o tempo todo eu tô falando para mim, eu sou uma general de guerra, então eu tenho que estar pronta para a batalha. Sensacional. Me conta uma coisa, eu, Fátima, tenho tido assim... Eu também tenho esse problema na minha vida de ficar desistindo das coisas, né, eventualmente, e eu sempre desistia de algumas coisas também. A atividade física era uma delas. Hoje eu estou completando 15 dias que todos os dias eu estou fazendo atividade física também. Mas uma coisa que foi sendo um gás, foi que eu fui celebrando pequenas vitórias, ou seja, cada dia que eu ia malhar, cada dia que eu ia fazer uma caminhada, cada dia que eu ia para a esteira, cada dia que eu levantava peso, cada dia que eu ia vencendo um dia, eu fui celebrando aquilo. E aí eu comecei a ficar viciada em vencer. E antes eu era viciada em desistir. E realmente, o cérebro, ele faz isso, ele te boicota. Se você não mudar o padrão, né, você vai sempre desistir, sempre desistir. Eu mudei o padrão e comecei a ficar viciada em vencer. Isso aconteceu com você, Fátima? Como é que foi isso? Sim, isso está acontecendo, na verdade. Porque eu tinha um padrão de comportamento muito ruim comigo, né? Eu nunca estava satisfeita com o que eu fazia. Nunca estava satisfeita.
Então, geralmente eu trabalhava demais, né? Porque eu não me apresentei no início, mas eu sou jornalista e desde o ano passado eu conheci o mercado de infoprodutos, de lançamentos digitais, né? E estou como estrategista digital e também como expert. E na minha vida como jornalista, eu trabalhava numa universidade muito, assim. E, tipo, meu sobrenome era trabalho. E era uma coisa que eu não me satisfazia. Eu sempre achava que eu estava fazendo pouco. Então, isso também me levava a chegar em casa muito cansada e a não fazer a academia, né? Porque eu falava assim, é demais, então tudo bem, eu não vou. Aí depois eu me cobrava, eu falava, poxa vida, eu não trabalhei tanto assim. Então, mesmo eu tendo trabalhado muito, eu falo, não, eu não trabalhei tanto assim, eu deveria ter ido malhar, eu deveria ter feito academia hoje. E nos últimos meses, Amaral, eu venho fazendo isso, eu venho me parabenizando, eu venho me conquistando, eu venho celebrando as minhas pequenas vitórias. Sabe, chegou o momento que eu parei e pensei assim, como assim? Você tem que valorizar o que você está fazendo por você. Você merece. Você está, sim, trabalhando muito. Então, você merece ser compensada. Você merece fazer alguma coisa que você realmente... que você quer fazer hoje, sabe? Que esteja fora aqui do script de trabalho. Faz uma coisa por você. Vai cuidar do seu cabelo. Vai fazer a sua unha, né? A gente gosta dessas coisas, né? Coisa que eu não sou... já assisti, né? Mas eu estou fazendo isso. Eu estou me compensando e eu estou celebrando as coisas, as minhas pequenas vitórias. Eu estou reconhecendo, sabe, que eu faço. E é incrível, porque isso dá um gás para a gente continuar a fazer. Dá um gás para você continuar, sabe, com aquela força de acordar cedo, de fazer o que tem que fazer, de acreditar em você, de se parabenizar internamente, né? De falar assim, nossa, cara, que massa, você tá incrível. Porque às vezes a gente faz coisas boas pra gente, né, Amaral? Às vezes você se pune muito. Nós nos punimos muito, né? A gente sempre acha que a gente pode melhorar muito mais, assim. Sempre acha que você pode ter acordado mais cedo, você sempre acha que você pode ter malhado com mais força, você sempre acha que você pode isso ou aquilo. E a gente tem que saber esse limite, a gente tem que saber onde que eu estou fugindo, né? E onde eu estou realmente fazendo o meu melhor. Legal isso. A gente falou ontem, né, Fátima, sobre o padrão, sobre a mudança de padrão, e uma das estratégias, pessoal, para você quebrar o seu padrão que é nocivo para você, é essa que a Fátima está usando, se recompensar, celebrar as vitórias. Fabiano ontem ainda falou também, né, se você não conferiu essa live, vai no YouTube da Fátima e confere, mas ele falou também da linguagem corporal, de você, quando você solta os braços e fala, yes, venci, isso aí já manda um outro comando para o seu cérebro, já a sensação de vitória no seu corpo, na sua fisiologia, ela reflete nas outras coisas, né? Isso é muito legal, isso é muito positivo, e são coisas que normalmente as pessoas não pensam, não é mesmo, Fátima? Não, a gente não pensa de jeito nenhum, sabe? A gente acaba não querendo saber, a gente não lembra, a gente esquece, a gente começa a virar escravo do nosso cérebro, a gente começa a virar escravo só da obrigação, sabe? E do achar que não é suficiente, de achar que não está bom. E assim, muitas vezes, Amaral, a gente vai levando a vida, né? Aí você começa a levar isso para todas as áreas da sua vida, para a sua área profissional, para o seu relacionamento, né? Para a sua família, você começa a achar que nada está bom e que nada é suficiente, que ninguém é tão bom e que ninguém é suficiente, e que o que você sabe hoje não é suficiente para você começar a levar esse conhecimento para outras pessoas, porque você precisa estudar mais, e você estuda mais, e você acaba não saindo do lugar. Exato. Né? Assim, a gente fazendo esse projeto aqui, né, de estar levando o conhecimento que a gente está ganhando no pior ano da sua vida, isso aqui é o pouquinho que a gente sabe. Mas imagina se a gente ficasse falando assim, não, eu não sei ainda o suficiente, vou deixar terminar o ano, que aí eu vou começar a ensinar o que eu aprendi. Né? Olha que sensacional, hein, Fátima? Esse pouquinho que a gente sabe, a gente já tem depoimentos de pessoas que estão sendo impactadas com o nosso conteúdo, com um pouquinho que a gente sabe, gente. Então, para plantar, só precisa começar, porque
tenha certeza que você tem algo de valor aí dentro de você que você pode entregar para outra pessoa que vai abençoar a vida de outra pessoa, gente. Aqui mesmo, hoje, aqui, ó, alguém comentou, quer ver? Deixa eu me lembrar aqui, ó. O Gabriel mesmo falou, né, com a gente. Quem mais? Teve um outro rapaz aqui que eu vi, o Luciano também. Enfim, olha só, são pessoas que estão aproveitando desse pouquinho que a gente sabe, né? Então, todo mundo tem algo para contribuir com o outro de positivo. Sim. Só precisa entender isso, né? Isso. A gente só precisa entender e a gente só precisa se disponibilizar, né? Exatamente. A gente não se disponibiliza, não é porque, eu não vou ensinar o que eu sei, mas a gente também se disponibilizar e deixar e calar o nosso ego, porque o nosso ego sempre quer ser o melhor, quer ser o bichão, quer saber muito mais do que todo mundo. Então, às vezes, a gente deixa de ensinar com medo de errar. Às vezes, você tem um conhecimento que o seu vizinho não sabe, que o seu irmão, que o seu primo, que a sua tia, eles não fazem nem ideia. Mas o seu conhecimento pode ajudá-los a melhorar a vida deles, né? Mas aí você vai que eu erre alguma coisa, vai que eu falo alguma coisa errada, vai que isso, vai que aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que se disponibilizar, a gente tem que se disponibilizar e falar assim, não, eu vou ensinar sim, até porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes, né? Exatamente, né? Isso tudo são desculpas, gente, né? Entendam, é melhor você ir lá e fazer mesmo que seja errado do que você não fazer, porque errar faz parte da nossa humanidade, né? Gente, tem alguma pergunta para a Fátima? Aproveita esse momento, daqui a pouco eu vou chamar todos os generais. Alguma pergunta para ela aí, gente? Tem uma pergunta aqui, ó, Marial. Por que você decidiu fazer esse desafio em grupo, né? Porque eu acredito, gente, que quando nós temos alguém que a gente se motiva juntos, que a gente combina, que a gente conversa, ajuda muito a gente ir para frente, sabe? Tipo assim, ajuda muito a gente a avançar. É diferente de você estar sozinho, sabe? Sabe aquela frase, quem quer ir longe, não, quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado? Cara, eu acredito muito nessa frase. Eu acho que quando a gente se une com outras pessoas, eu acho que quando a gente se alia a pessoas que estão na mesma energia que a gente, na mesma vibração, a gente avança a gente chega muito mais longe, na verdade. Quando você está perto de pessoas com a mesma frequência que você. É aquela coisa, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, assim, você não precisa morar com essas pessoas, mas você pode acompanhar essas pessoas nas redes sociais, mas você pode estar com essas pessoas num grupo do WhatsApp, como nós estamos, sabe? Você pode estar em São Paulo, pode estar em Nova York, pode estar no Rio de Janeiro, não importa. E as pessoas que sejam para você mente mestras, né? Que sejam as suas mente mestras. Sensacional. Para ela, e ela vai agregar valor para você. Então, eu acho que a gente tem mesmo que se unir. Então, você que está aí fazendo algum desafio na sua vida, pode não ser o pior ano da sua vida, mas que seja outro desafio também para você crescer na sua vida profissional, pessoal, se alie a pessoas que estejam na mesma vibração que você. Eu tenho certeza que quando a gente está com outra pessoa, a gente vai mais longe. Legal demais. Eu penso a mesma coisa, Fátima, né? Na verdade, eu decidi fazer em grupo com todos vocês, porque todos vocês, tanto Fabiano, quanto a Rejane, quanto você, já agregaram valor na minha vida, né? E aí, eu já conhecia o perfil de vocês. E o que eu pensei, gente, águia anda com águia, galinha anda com galinha. Eu vou andar com águia, porque eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Hoje, vocês são as 3 pessoas com quem eu mais convivo, né? E a gente precisa estar sempre fazendo essa seleção também. Isso é muito importante, né? Porque presta atenção, gente, quem tem sido as suas amizades, presta atenção quem é que está compartilhando a vida com você, que você está caminhando, porque uma pessoa nociva, ela pode te minar, igual uma pessoa positiva pode te colocar para frente. Então, vigie quem são as suas companhias também, né? Isso é muito importante. Exatamente, Amaral. A gente tem que vigiar. Vigiar. Da mesma forma que a gente tem que retirar-se
do meio daquelas pessoas que não nos agrega mais nada. Na semana passada, nós tivemos até um exercício, né, um desafio no pior ano, que era justamente você fazer uma lista das pessoas que você quer se tornar amigos, né? Ou seja, retirar aquelas pessoas que não fazem mais sentido na sua vida. Ai, mas como assim? Eu vou deixar minha prima, meu primo, minha amiga de infância. Você vai estar com uma pessoa porque você vai estar inspirando essa pessoa ou porque você vai ser inspirada por ela. Se você nem está inspirando e nem ela está te inspirando, não tem sentido você continuar com ela. Vai ser você vai ser a águia e ela vai ser a galinha, e aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou ela vai ser a águia e você vai ser a galinha, enfim. Você tem que existir algo ali que vocês estejam trocando. Porque muitas vezes, só finalizando, só fechando esse pensamento. Quando eu entrei nesse mundo de lançamentos digitais, eu comecei a me sentir muito só. Né? Eu comecei a sentir muita solidão. Porque eu estava entrando em um mundo totalmente diferente da minha profissão, da minha área, que eu atuava, e, consequentemente, você vai mudando muitos hábitos. Você deixa de ir para o happy hour, tomar uma cervejinha, para estudar, sabe? Para aprender. Fica com aquilo na tua cabeça, é um negócio tão louco, aquilo gruda na sua cabeça e você começa a querer aprender aquilo. Então, você tem que dividir trabalho, você tem que dividir o estudo, e aí você começa a ir ficando ali só. As pessoas começam a te chamar ali para ir tomar cerveja, para ir comer um camarãozinho, alho e óleo, e você começa a falar, eu não vou, e as pessoas, automaticamente, elas começam a te achar muito chata. Assim, sim. Cara, você tá fazendo esse negócio na internet, o que você tá fazendo aí na internet? Agora você só quer saber de ser blogueira, de ser isso, de ser aquilo. E aí a gente vai se afastando mesmo, porque você começa a perceber que aquele não é mais, não te agrega mais, não é mais aquilo que você quer, né? Então é muito bom também a gente ter essa noção de falar assim, não, aqui não me cabe mais, então deixa eu ir saindo também, sabe? E assim, você vai se unir a pessoas que podem agregar você também vai sair daquele meio que não te agrega mais em nada. Não é o que eu ia ponderar, né? Porque tem gente que é muito 880, né, gente? Pelo amor de Deus, nós não estamos falando para você excluir as pessoas. Você precisa respeitar a forma como a pessoa quer conduzir a vida dela. É para você não conviver com ela. De vez em quando você vai encontrar, isso acontece muito com familiares. O familiar, às vezes, está vivendo uma vida que é totalmente diferente da sua, mas você tem que conviver com aquele familiar. Convive menos, gente. Convive menos. Exatamente. É isso mesmo, Amaral. Respeite a decisão do seu familiar em ser do jeito que ele quiser ser. Né? Todo mundo tem o direito de ser da forma que desejar. Né? A gente precisa entender isso também. Se empoderar, né? Fátima, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Eu vou chamar os demais generais e vou, inclusive, aproveitar essa pergunta que você fez, Fátima. Você para os outros generais também. Todo mundo aqui com a gente. Eu que agradeço, Amaral, por essa oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito incrível, que agrega muito valor a quem está perto de você, né? Então, assim, eu super agradeço por todo esse momento que a gente está vivenciando, por todos os desafios, né? Por tudo que você tem me ensinado nessa jornada que a gente está fazendo juntas. Eu que agradeço, gratidão por você estar aqui. Gente, Rejane e Fabiano, nos respondam por que vocês decidiram fazer esse desafio em grupo. Vocês passaram por esse mesmo sentimento que eu e a Fátima passamos aqui, que a gente estava conversando? Então, ninguém faz nada sozinho, né, Amaral? Vou deixar a Regiane responder primeiro, né? Então, ninguém faz nada sozinho. E eu acredito que quando você trabalha em grupo, quando você trabalha em equipe, você desenvolve melhor. Você é desafiado o tempo inteiro. E no momento em que você sente que você pode falhar, que você pode não dar conta, você tem outras pessoas que vão te empurrar, no bom sentido, né? Fazer com que você
com que você avance, né, com que você ultrapasse os seus próprios limites, né? Então, eu vejo que, como você exemplificou, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, eu vejo que quando você trabalha em equipe, você consegue absorver o melhor de cada um. E isso vai agregando a cada dia e isso faz com que você cresça. Show. E você, Fabiano, conta pra gente aí. Olha, eu sinto assim privilegiado de estar fazendo esse desafio com vocês, porque eu acredito que esse compromisso público que nós fizemos entre nós, primeiramente, e agora com todas as pessoas, é um fator motivacional, né? Então, todos os dias, quando eu principalmente eu acordo, eu já penso, puxa, eu tenho que mandar um bom dia para elas e eu tenho que dizer que eu acordei, né? Então, é o primeiro bom dia que eu recebo também, viu, Fabiano? Seu bom dia às 4h59 da manhã, gente. Já. E eu não sei, não. Acho que vem coisa pior aí pela frente. Mas, eu quero. Então, a gente, já que entrou nessa brincadeira, vamos até o fim, né? Com certeza. Então, né? esse compromisso público, ele ajuda demais. Então, eu acredito que cada coisa que você quer fazer e você quer realmente cumprir, se comprometa com outra pessoa, que seja uma pessoa que realmente tenha um significado para você, que essa pessoa vai te acompanhar e você não vai querer decepcionar essa pessoa. Em contrapartida, você não decepciona a si mesmo. Legal, muito legal. É isso aí, gente. Sensacional. Gente, alguma pergunta para os generais? A gente já está finalizando, né? Manda aí se tiver mais perguntas, viu, gente? Gente, foi incrível a live. Pode falar, Rejane. Você que está online, não esqueça de curtir aí a nossa live, de se inscrever no canal do Amaral e seguir a gente também aí nas redes sociais. Aí logo abaixo do vídeo tem o link para o Instagram. Então, conecta com a gente lá. Tamo junto até depois do fim. É isso aí, gente. É isso mesmo, gente. Muito bom. Obrigada, muito bom pessoal. Mesmo. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Tá? Espero que essa semente esteja aí plantadinha no coração de vocês, que vocês transbordem elas por aí, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Fabiano, Rejane, Fátima. Obrigada a presença dessas 10 mil pessoas que estão assistindo a nossa live. Olha o boot cerebral, gente. Já estou trabalhando já, sempre. Né? Muito obrigada, gratidão, gente. Um grande abraço para vocês. Um beijo grande. Gente, se essa live foi legal para vocês, compartilhe com os amigos aí, tá? Quem não puder, vai ficar gravado aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. Foi ótimo estar com vocês. Tchau, tchau.